Olá, muito bom dia. Estamos aqui na gravação do nosso primeiro podcast do Pod Dani? Sou Daniele Marinho, vice-presidente executiva do Grupo Maxi, empresa contábil especializada na área médica. Membro da Comissão da Mulher e da Comissão de Negócios Digitais do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Além de contadora, gestora, sou esposa, mãe, filha, irmã, amiga, super enganjada em questões envolvendo responsabilidade social e empoderamento feminino, independente do segmento de atuação. Com o projeto de criação da rádio MaxiCast e da forma de atender os requisitos do planejamento estratégico do Grupo Maxi, senti a necessidade de compartilhar minhas experiências e ajudar as mulheres, levando conhecimento e informação. Utilizando minha rede de relacionamentos e fazendo com que o conhecimento e a informação tenha o alcance de várias mulheres, nasce o Pod Dani? Um programa de podcast que será transmitido diariamente através da nossa rádio MaxiCast, com conteúdos diários envolvendo os mais variados temas, dentre eles, saúde e beleza, mulher empresária, o mundo contábil, dicas de casa, designs interiores, ações sociais, dicas de happy hours, filmes, passeios e muito mais. Venha conosco fazer parte deste bate-papo descontraído e cheio de dicas e novidades. Lembre-se, curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você ser notificado quando estivermos online. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje gravando esse primeiro podcast e principalmente recebendo pessoas tão especiais. Nosso tema de hoje será Ensino Cívico, Militar e Artes Marciais. Para falar do assunto, convidamos a candidata a deputada federal, Tenente Coronel Andréa Firmo. Ela é professora militar e a primeira mulher do mundo a comandar uma base militar de observadores internacionais no deserto do Saara, estando na ONU. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Dani, tudo bem? Um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Obrigada, querida. Muito obrigada. Ela também trouxe para o nosso podcast o mestre sexto dan em Karatê Shotokan, Sensei Alex Franklin. Bom dia, Alex. Bom dia, Dani. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui. E, mais do que especial, nossa medalhista de ouro mirim no Pan-Americano de Jiu-Jitsu, a blogueira, lutadora Maria Cecília. Oi, Maria. Oi, bom dia. Tudo bem com você? Sim. Acordou cedo para estar aqui com a gente, hein? Gente, é um prazer poder estar aqui e trazer novidades para vocês, cultura, entretenimento, informações, tudo que a gente puder, né, Andréia? Isso. A gente vai começar aqui um bate-papo com a Andréia, essa pessoa maravilhosa, um exemplo de mulher, né? A gente às vezes está em casa e a gente pensa assim que a gente faz tanta coisa, né? Lava, passa a cozinha, trabalha fora, faz comida, um monte de coisa. E essa mulher foi para o outro lado do mundo comandar uma base militar de observadores. Andréia, conta um pouco pra gente do que você fez lá. Eu tenho tanto assim, orgulho da sua história, que eu queria que o pessoal te conhecesse um pouco. Muito obrigada, Dani. Quando você diz a Andréia foi lá, eu fui com todas nós, mulheres brasileiras, porque comigo estava a bandeira do Brasil. Com certeza. Então eu não era a pessoa, eu era a representação de todas nós. Foi muito bacana, porque nós vivenciamos uma cultura totalmente diferente da nossa, né? E lá eu tive a oportunidade de reverberar essa voz que estava silenciada das classes, vamos dizer, mais oprimidas, que seriam o que a gente chama de vulneráveis, né? Que seriam as mulheres, os idosos, as crianças. Foi algo, para mim, que marcou a minha vida. E quanto tempo você ficou lá, Andréia? Eu fiquei lá 1 ano e mais ou menos 2 meses. E como é que foi ficar longe da sua família, dos seus filhos, do seu marido, dos seus amigos, da sua família toda? Sim, teve que haver um preparo, né? Imagina. Emocional.
Eu me elaborei bastante sobre essa questão da distância, fiz a minha rede de apoio, não é? Todos aqui no Brasil teriam que ficar com as suas missões Claro. para que eu pudesse estar lá com tranquilidade para desempenhar a minha missão. Assim como a gente faz em casa no dia a dia, né? A gente sai para trabalhar, tem uma pessoa para tomar conta da casa, ou às vezes não tem a mãe. A gente sempre tem que ter uma rede de apoio, porque senão sozinha a gente não consegue. É verdade. A gente não consegue fazer nada sozinho. E nem é para si, né? Nós estamos aqui nesse mundo servindo uns aos outros, não é verdade? Adoro essa palavra, servir uns aos outros. É isso. Andréia, você como professora, pode dizer para a gente quais são os benefícios que o ensino militar traz para a formação de um adulto dentro da sociedade? Bem, os benefícios são vários, né? Porque o ensino militar ele se baseia no princípio básico do respeito, que é a hierarquia e a disciplina. Então, quando a gente traz isso para a nossa vida, esse adulto vai saber se comportar em qualquer ambiente social. Ele vai ser um profissional que vai respeitar o seu colega. Ele vai querer que o seu colega seja também bem-sucedido, tão bem quanto ele. Então, esse princípio do respeito, norteando toda a nossa vida, faz com que a gente queira servir ao outro como se fosse a nós mesmos. O ensino militar, ele traz características do aprender a aprender. Então, quando você se prepara, né, em todas as áreas, para saber lidar com aquele conteúdo de uma maneira que você consegue compreender e repassar aquilo para a tua vida, ou seja, você aprendeu a aprender, você consegue se dar bem em todas as áreas. E isso faz com que a noção de cidadania daquele aluno que foi formado nesse sistema, ela seja maior, ela seja mais efetiva, ela tenha realmente uma importância da mudança para melhor. Entendi. E você também deu aula no ensino público e no ensino privado no Rio de Janeiro? Sim, eu iniciei a minha vida numa escola pública, numa comunidade, Dani. Numa comunidade dentro do Cavalo de Aço. Foi antes de você ser militar? Sim, aos você 18 era professora? anos. Fui professora do município do Rio de Janeiro. Que legal. Aos 18 anos, depois da escola normal, que eu estudei no Instituto de Educação Sara Kubitschek. Eu também. Só que eu estudei no Instituto de Educação da Tijuca, sua terra. Olha só. Então, eu estudei em Campo Grande, na Zona Oeste, porque eu fui nascida e criada no bairro Jabur, também na Zona Oeste. E o meu primeiro emprego, depois do concurso da prefeitura, naquela época, em 1988, foi na comunidade Cavalo de Aço. Então, eu iniciei a minha vida em escola pública. Dei aula em CIEPs, vários CIEPs. Dei aula também em cursos particulares. Terminei minha faculdade, fiz português e inglês. E fui também ser professora 2, que a gente chama, né? Um concurso público posterior à faculdade, em que eu atuei nos níveis do segundo segmento do ensino fundamental, que seria o antigo ginásio, né? E no ensino médio também. E nas escolas particulares, com a parte do inglês, em vários cursinhos, em algumas universidades, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, num projeto bastante interessante de aprendizagem acelerativa, e na Estácio de Sá, e vários outros cursos de idiomas. Depois que você se tornou militar, é isso? Aos 27 anos eu fiz prova, porque papai tinha 3 filhas e queria que nós seguíssemos a profissão dele, que era a profissão militar, né? Então, como eu sempre fui criada ali nesse meio, eu fiz a prova em 1996, porque meu pai tinha 3 filhas e ele era militar, e ele gostaria que uma de nós seguíssemos a carreira militar. Então, sobrou para mim. Eu, como professora de inglês, fui fazer a prova para a Escola de Administração do Exército, a antiga ESAEX, que hoje se chama ESFESEX, Escola de Formação Complementar do Exército, que fica lá em Salvador, na Bahia. E aí eu passei a fazer parte das fileiras do Exército como professora militar, do Colégio Militar de Santa Maria, depois da ESAO, depois da ESEME, nesse meio o Centro de Idiomas do Exército e as missões humanitárias no Saara Ocidental e na Operação Acolhida, lá em Roraima, acolhendo os refugiados venezuelanos. Muito bacana. E a gente reclama do nosso dia a dia, né? De fazer uma comidinha, de lavar roupa. Eu acho que eu continuo preferindo o que eu faço. Eu não ia ter condições de ir lá para o deserto do Saara, ficar como ela ficou. Você sabia
que ela dormia dentro de um container Minha e que nossa. lá fora tinha escorpiões e bombas Meu Deus. E cobras. e cobras. A Horned Viper, que Olha, é a cobra do deserto, ela se camufla na areia. eu não ia querer, não. Eu prefiro aqui, ó, meu trabalho, minhas coisas aqui. E você prefere só luta, não é, Maria Cecília? Sim. Andréia, fiscalizar a qualidade dos educadores e a reformulação da norma da inclusão das artes marciais como parte no ensino público é uma das suas pautas de campanha. Fale um pouco sobre isso para os nossos ouvintes. Então, realmente essa é uma das minhas maiores pautas, vamos dizer assim. Eu sou apaixonada por essa pauta, porque eu vejo aí que só vai causar coisa boa, só vai trazer o bem, né? E eu tenho realmente essa vontade de estudar e trazer uma legislação que reformule essa atuação dos professores das artes marciais nas escolas, porque até então nós só temos essas esferas trabalhadas pelo professor de educação física. Sim. Aí eu queria pedir um pouquinho a opinião do nosso sensei, que também é professor de educação física, sobre a ideia dele, dessa minha bandeira, de levar as artes marciais para as escolas numa reformulação de permissão para outros profissionais, além dos professores de educação física. Essa ideia da Andréia é ótima, essa ideia, porque a gente pode estar oferecendo chances a excelentes professores de artes marciais de todas as áreas, não só de todas as áreas de artes marciais, que não teve a oportunidade de ser formado em educação física, de ter cursado o curso, a disciplina de educação física. Que, infelizmente, nem todos têm essa possibilidade de poder estar, no mínimo 6 anos a pessoa tem que perder para poder começar a dar aula de artes marciais. E uma faculdade é mais 5 anos. Então a pessoa perde no mínimo 11 anos para poder se capacitar para poder estar dando aula. E nós sabemos que hoje, no dia de hoje, quase ninguém pode, acho que a maioria não consegue fazer isso, né? E onde um profissional de educação física estaria responsável pela escola e onde outros instrutores de cada modalidade, judô, karatê, kung fu, kickbox, muay thai, né? Ele seria responsável. E os professores, como instrutores, né, da sua disciplina, instruindo, e um professor de educação física responsável por aquele projeto. Isso eu acho que seria fundamental, é muito importante para a formação de novos lutadores, novos atletas, e não só na parte de esporte, como na parte fundamental, na parte mental do aluno. Porque a arte marcial é aquilo que eu falei do Bushido, né? Todos aqueles princípios, e onde trabalha muito a disciplina e a lealdade do ser. Então, com isso, Dani, eu acho que eu posso já fazer, né? Porque um mestre de sexto dan assinou embaixo, então... Com certeza, com certeza. E vai trazer muita coisa boa, né, para as escolas, né? Eu lembro quando eu era criança, as escolas públicas do Rio de Janeiro, elas eram, assim, mais voltadas para a continuidade do aluno, a preparação do aluno, como tudo, né? Eu estudei numa escola que eu tinha muitas coisas, muitas que eu quero dizer assim, muitas disciplinas, além das básicas, português, matemática. Na minha época, Maria Cecília, eu tinha uma matéria chamada Moral e Cívica, que não existe mais. O dia todo ocupado, né? Não é? A minha escola ela era integral, então de manhã eu estudava, né? E de tarde eu fazia só aulas, assim, vamos dizer, chamadas eletivas. Então lá na minha escola a gente aprendia vôlei, tinha artes plásticas, a gente desenhava mesmo, sabe? Então, assim, os projetos escolares precisam mudar, precisam voltar para ter essa característica da profissionalização, trazer Sim. as artes marciais realmente para as escolas, né? Isso é muito importante uma criança ter uma base de disciplina. Disciplina na vida é tudo. Isso. Com disciplina, a gente consegue tudo que a gente quer. É só a gente olhar para os militares, eles são muito disciplinados, né? Acordam muito cedo, a roupa toda passadinha, a bota limpinha, né? Como é que chama? O capzinho Sim. bonitinho. Quando tira, eles dobram, colocam aqui. Aham. Você vê, é uma disciplina, é uma rotina, né, Andréia? Tem a boina, né? A Tem o nosso boina, gorro. Tem gorro. Então, assim, a disciplina do militar, ela é muito interessante. Eu queria ser militar, minha mãe não deixou. Ela falou que mulheres não vão para a área militar. Mas eu queria ir. Minha mãe não deixou, Maria Cecília. Minha mãe não deixou. Eu queria muito. Decidiu ia ser uma militar, assim, nota 10. Porque disciplina, regras é comigo. Não me dê regras, porque eu vou fazer daquela regra a minha vida. Ó. Então, a Andréia trouxe pra gente aqui
um exemplo e uma convidada muito especial. É a nossa medalhista em jiu-jitsu e medalhista em karatê também, né? Sim. No Shotokan. Ela é a blogueira lutadora. Maria Cecília, como é que você descobriu a arte marcial na sua vida? Como que isso aconteceu para você? Quantos anos você tinha? Bom, quando eu tinha 5 anos, que eu ia fazer 6, meu pai chegava do trabalho e eu gostava muito de brincar de lutinha com ele. A minha avó, ela viu e ela, ela perguntou pra mim: "Você gostaria de fazer alguma arte marcial?" Eu falei: "Sim." Aí ela me levou no espaço lá da Double Five, Vila da Feira, que eu gostei muito, me senti confortável, gostei muito. E lá estava tendo que tipo de luta? Lá era jiu-jitsu. Foi o primeiro esporte que você fez? Sim, Primeira primeiro. arte que você Sim. fez? Aí você foi fazer uma aula? Eu fui fazer uma aula experimental com... Nem kimono tinha, era um kimono muito grande. E aí, como é que foi essa sua primeira vivência no jiu-jitsu? Aí eu me apaixonei. É? Sim. Você apanhou? Não. Você sabia fazer alguma coisa? Olha, não, eu não sabia fazer nada. Foi um professor lá que ele, enquanto o tio Bruno, ele ensinava as outras crianças já graduadas, um outro professor, ele ficava me ensinando os movimentos, entendeu? Entendi. Aí do jiu-jitsu, como é que você passou pro karatê? Foi assim, é porque quando a minha avó viu que eu estava passando por uma desvantagem, porque eram meninas muito altas, né? As suas adversárias. Exatamente. As minhas adversárias eram muito altas, bastante fortes. E ela percebeu que eu precisava de alguma luta de reforço. Ah, uma coisa complementar. Exatamente. Porque ela viu que ali você estava perdendo, né? Sim. Então essa avó viu ali e falou assim, não, eu não posso deixar ela perder. Vamos pensar em alguma coisa para fortalecer esse lado. Aí vocês foram pro karatê. Sim, a gente tava brincando em uma praça, no espaço antigo, né? Era um espaço antigo ainda. A gente tava brincando na praça em frente, a gente só ouvia uma gritaria, pisada no chão, a gente só ouvia barulho, batuque. Aí a minha avó, ela já queria procurar um karatê pra mim. Ela subiu e viu o sensei ensinando, e ela perguntou. E ele falou que tinha aula experimental às segundas, quartas e sextas, todos os dias. Aí minha avó, ela achou melhor, como eu já fazia o jiu-jitsu terça e quinta, ela achou melhor eu fazer segunda, quarta e sexta. E aí eu fui pro karatê. Aí você foi lá fazer aula experimental. Sim. Aí você gostou? Como Gostei é que foi? muito. A minha irmã, ela viu aquilo e gostou. Ela queria pedir pra minha avó pra fazer aula experimental junto comigo. E aí ela fez aula experimental e gostou muito. Ela também foi fazer? Sim, e no exame de faixa, ela não fez o primeiro que eu fiz. Eu fui direto pra faixa amarela. Caramba! No segundo que eu fui fazer, que era pra faixa laranja, ela fez pra faixa azul claro. E a expectativa é que ela fosse pra amarela também. E aí ela foi pra azul claro. Só que como ela mora muito longe, não deu a fazer o karatê. Então ela parou na faixa azul claro. Entendi. E você continuou? Sim, continuo. E se eu tivesse que te perguntar assim, qual você mais gosta, jiu-jitsu ou karatê? Olha, não dá pra decidir. Não dá? Não dá. Que legal. Então você é apaixonada pelas duas artes marciais? Sim. Que bom. E cabe uma terceira arte marcial aí? Sim. Qual seria? Muay Thai. Muay Thai? Sim. Muito bom. Será que teremos aí uma futura lutadora de Muay Thai? Sim, com certeza. Ui! E a Maria Cecília veio acompanhada da avó dela, a senhora Ana, que a acompanha em todos os campeonatos. E não são poucos, né, Cecília? Não. Fala um pouco pra gente, Ana, dessa trajetória da Maria Cecília nas artes marciais. Sim, a Maria melhorou na escola as notas, né? As notas boas, disciplina, né? Embora a Maria sempre teve muita disciplina, mas melhorou, né? Mais ainda, porque
que acontece, as artes marciais, ela também é disciplina, educação, né? Incentivo, né? É muito bom, é muito importante na vida da criança, do adolescente, do jovem, né? Se toda criança tivesse a oportunidade, né, de praticar o esporte, seria muito bom, né? Porque é arte, é disciplina, né? E melhora, né, as notas da criança, né? Muito. Como é a rotina da Maria Cecília, o dia a dia dela? Conta pra gente, a gente está curioso aqui querendo saber. A Maria, ela acorda de manhã, né? Vai direto para o cross, né? Que é para poder. A preparação do jiu-jitsu, né? Sim. Que ela pegar resistência, força, né? Manter, né? Porque a Maria às vezes ela engordava e emagrecia, né? Muito, né? E ela fazendo o cross, aí melhorou bastante, né? Aí vai pro cross, aí treina na segunda-feira ela tem um treino de 9h30 até as 10h30, depois vai para casa, toma banho, almoça e escola. Ela entra na escola 1h e sai 6h20, né? Aí à noite, quando chega, faz o dever de casa, né? Senta, faz o dever de casa. E quando ela não faz à noite, de manhã, quando ela chega, ela senta e também foca no dever de casa, né? Estuda um pouco e almoça, toma banho e escola. Cecília, tô vendo muitas medalhas aí em cima. Sim. Quantas você tem aí no total? Me conta. Eu tenho 15 no jiu-jitsu, 2 no karatê e uma de honra ao mérito. No total dá 18. 18. E me conta quais são as suas medalhas principais no jiu-jitsu. São o campeonato brasileiro. Foi o quê? Primeiro lugar? Ouro? Primeiro lugar. Muito bem. O Pan-Americano também é primeiro lugar. O campeonato infantil também é primeiro lugar. E o Taça Rio também. Então você tem no total 18 medalhas. Sim. E quais são os seus próximos campeonatos, Maria Cecília? O meu próximo campeonato é esse domingo agora, de jiu-jitsu, o sul-americano. E depois? Depois é dia 29, lá em Magé, o campeonato de karatê, katai e kumite. Entendi. E depois desse, já tem outros campeonatos agendados para esse ano? Sim, tem. Já? Sim. Tem muitos, vó? Tem. Conta pra gente. Tem bastante, ainda não foi divulgado, né? Mas tem, até em dezembro ela vai competir. Que Compete bom, né? até dezembro. E aí até dezembro tem que passar de ano, né, Maria Cecília? Tem que estar com os estudos em dia, nota em dia, para você passar de ano e você continuar progredindo na sua carreira do esporte, né? Sim. E na carreira da escola. Vamos ver agora as perguntas que nós recebemos aqui para as nossas convidadas. A primeira pergunta é do Luciano Santana, é para você, Andréia. O Luciano pergunta o seguinte: Tenente Coronel Andréia Firmo, quando você percebeu que uma educadora tinha se tornado uma militar e como a sua formação em educação contribuiu e influenciou no seu estilo de comando quando esteve nas Forças de Paz da ONU? Ô, Luciano, muito obrigada por essa pergunta, fiquei até emocionada. Na verdade, a educadora nasceu já militar, porque a influência do meu pai foi muito forte na minha vida inteira. E aí, Dani, quando a gente cresce, né, na disciplina do acordar cedo, de organizar as coisas, de realmente ter que tirar notas boas, dentro de valores e princípios arraigados, enfim, legítimos, a gente já traz com a gente, né, o que a gente vai ser no futuro. Então, eu já estava sendo forjada. Então, a educadora já era militar. E quando eu me encontrei no ensino militar, eu falei, meu Deus, estou no paraíso. Porque eu levantava, eu entrava em sala, os alunos levantavam para mim e prestavam continência, e eu estava ali, né, fazendo o meu papel com todo carinho e recebendo deles o respeito. Isso é importantíssimo para um educador. Né? Você ali desempenhando com todo o seu amor o seu papel
de construir com eles o conhecimento, né? Conduzi-los a essa construção através desse desenvolvimento do pensamento crítico, né? Do cognitivo, e você receber esse retorno tão positivo de reconhecimento deles, né? Isso é muito bacana. Eu trouxe esse espírito de equipe quando eu fui para a missão do Deserto do Saara para o meu comando, porque foi um comando inusitado, né? E aí, respondendo ao Luciano, eu sentei numa mesa como uma boa professora, reuni os meus subordinados, os meus alunos de diversas partes do mundo, e eles colocaram ali a bagagem que eles traziam de outras guerras, Afeganistão, Iraque, olha só. E eu, a brasileira professora, que ainda não havia vivenciado nenhuma guerra, né? Graças a Deus, aqui no Brasil a gente estava longe disso, só no passado, né? Dos nossos saudosos pracinhas. Tinha que lidar com aquela vastidão de conhecimento e fazer com que cada um ali tivesse o reconhecimento necessário da sua experiência, da sua bagagem. E foi isso que eu fiz. Respeitei o know-how de cada um e fiz uma grande limonada de um limão. Utilizei uma dinâmica de grupo da teoria do voo dos gansos, onde o líder vai trocando de lugar, não é? E assim foi uma experiência bastante bem sucedida, o meu comando no Deserto do Saara. Aproveitando essa pergunta, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você foi convidada para essa missão, foi mais alguém do nosso país com você ou você foi sozinha? Não, eu fui a primeira mulher observadora militar do Exército a ser enviada para essa área. Sim. Então, eu fui com outro colega, homem, e lá havia 8 militares, observadores militares homens, que faziam parte da equipe brasileira. E aí, além desses brasileiros, tinham pessoas de outras nacionalidades? Sim, nós tínhamos Pode mais... citar algumas nacionalidades? Gana, Índia, Croácia, Hungria, França, Egito, Jordânia. E a língua que vocês falavam? China, né? Nós falávamos o inglês. Todos? Muito bacana essa sua pergunta, Dani. Sabe por quê? Porque nós precisávamos nos comunicar. Isso que eu tô pensando aqui. Como é que se comunicava com essas pessoas dessas línguas todas diferentes? Justamente. Por isso o inglês foi eleito essa língua franca. Porque o chinês falava chinês, mas também falavam inglês. Né? O francês, mas o inglês do francês também era bem acentuado. Você vê como é que são as coisas, né? Pessoas de vários países diferentes, né? Que vão para uma missão de paz e eles precisam de uma única linguagem para falar. Porque, de repente, nem todo mundo falava francês, nem todo mundo falava, né? Isso. Mas o inglês todos falavam. E aí eles conseguiam se comunicar. Olha que interessante. Muito interessante. E é o inglês internacional, que traz pra gente esse respeito à diversidade, porque cada um tem o seu, que a gente chama de accent, o seu sotaque, né? Então, o francês, ele tem o R mais arrastado, né? E assim por diante. Mas no final vocês se entendiam? Com certeza. E fizemos um bom trabalho observando o acordo de paz. Graças a Deus. Tá vendo, Maria Cecília, como é importante estudar o inglês? Como eu te falei lá atrás, hein? É a língua universal. Como a Andréia tá falando, a língua franca. Então tem que estudar, tem que se esforçar. Ainda bem que você gosta de estudar, né? Sim. Fala uma frase em inglês pra gente. Qualquer frase? Qualquer uma que você goste. Frase ou palavra? Palavra, frase, qualquer coisa. I love you. Oh, I love you too. Adorei. Uma fofa. Vamos ver mais uma pergunta aqui que a gente recebeu aqui dos internautas. E chegou aqui uma pergunta da Tânia Fagundes para você, Maria Cecília. Ela está vendo as suas medalhas e ela quer saber o seguinte. Será a sua segunda participação no Sul-Americano, não é verdade? Sim. Quais são as suas expectativas para esse campeonato? Bom, no campeonato passado, eu tinha fintado a minha adversária. Eu fingi que eu ia puxar para a guarda e peguei no single leg. Consegui derrubar, ganhei 2 pontos. Passei para lateral, eu ganhei 3. Montei 4. Caramba! Tentei finalizar, só que não deu tempo, né? Aí acabou o tempo e eu consegui vencer. Fez muitos pontos e venceu. Sim. E agora, neste campeonato, eu espero que eu consiga um bom resultado com as mesmas técnicas que eu
consegui fazer no campeonato passado. É porque você adquiriu uma experiência nesse campeonato, Sim. não é verdade? Disso tudo que você falou aí, desses golpes, posso chamar de golpes, né? Sim. Seus golpes, agora você quer usar essa experiência para poder ganhar de novo e trazer mais uma medalha pra gente. Sim. Você vai conseguir. E aí, a Tânia quer saber também, Cecília, como está o seu coraçãozinho em representar o nosso país? Eu estou muito feliz. Muito feliz e muito contente. Que você traga mais uma medalha pra gente, faça a gente mais feliz ainda. E aí, agora eu tenho uma pergunta muito, assim, especial pra você. Você que é uma atleta, né? Que você vem do esporte. Conta pra gente qual o seu atleta preferido. Quem é o seu ídolo no esporte? Cristiano Ronaldo. Uau! Futebol? Você Sim. gosta de futebol? Sim. Você joga futebol? Sim. É mesmo? Que bacana! E realmente o Cristiano Ronaldo é um belo exemplo, né? Sim. Eu gosto bastante da história dele, tudo que ele conquistou eu gostei. Eu gosto muito do trabalho dele. Muito bom. Acho que você está seguindo aí um ídolo maravilhoso. Tem mais algum ídolo? A Gabi Garcias também. A minha tia, quando eu era pequena, ela fez tipo que um poeminha com as rimas, que era assim: eu não sou a Honda nem Gabi Garcias, mas eu sou a próxima Maria Cecília. Uhul! E essa Gabi Garcia, que esporte que ela pratica? Conta pra gente. Jiu-jitsu. Quando eu vi que tinha... eu queria saber, porque eu não conhecia. Quando eu vi que tinha essas pessoas, eu queria pesquisar. Então eu vi, né? Eu achei muito legal e gostei bastante. Que bom. E você, tia? Qual é o seu atleta preferido? Meu atleta preferido? Uau, eu tô sendo entrevistada pela Maria Cecília. Olha, Maria Cecília, essa é uma pergunta muito importante e que me deixa muito emocionada. Porque o meu atleta preferido, ele não está mais aqui com a gente. Mas ele vai estar em nossos corações para sempre. Eu fico até emocionada quando eu falo. Porque é o Ayrton Senna. Foi um grande... Não sei se você conheceu, porque eu acho que você não tem idade para ter conhecido o Ayrton. Mas pesquisa sobre ele. Ele foi, assim, o maior atleta que esse país já teve. E ele era pequenininho, sabe? Mas ele tinha um coração enorme. Ele era aquele atleta que descia do carro e ia ajudar o outro que estava enguiçado. Ele não deixava ninguém para trás. E a marca maior que ele deixou pra gente é que toda vez que ele ganhava, ele sacudia a bandeira do nosso país. E todo domingo era dia da gente assistir a corrida. Só que um dia, infelizmente, ele sofreu um acidente numa corrida e veio a falecer. Mas ele é o maior exemplo de um atleta brasileiro. Conta pra gente, Cecília, como você era antes das artes marciais e como você se vê agora depois das artes marciais. O que mudou dentro de você? Olha, mudou a minha forma física, a minha coordenação motora, tudo, mudou tudo. E você gostou da mudança? Sim, Então, a sua avó falou que você faz cross. É crossfit? sim, Com 10 anos? sim. E pode, gente? Pode. Pode? Pode. Pode, Dani? Pode, né? Pode. Muito legal. Eu vi uns vídeos seus muito legais. Eu não conseguiria fazer o que essa menina faz. Ela tem uma força, ela dá um soco, um chute, umas coisas assim, impressionantes. Mas, Andréia, isso é treino. É treino. Qualquer um pode chegar, né? Com treino. Perseverança, resiliência, não desistir nunca. Porque ela é brasileira. Não é? Brasileiros nunca desistem. Muito Olha bem. só. Parabéns. E, Cecília, conta aqui pra gente, qual o seu maior sonho como atleta? O meu maior sonho é ser campeã mundial. Tá no rumo, né? Tá no caminho, né, Ana? O que você acha? Eu acho que com a determinação da Maria, ela chega. Vai conseguir, não vai? Vai conseguir. Vai, sim. Ela é muito determinada. Mas você quer ser campeã de karatê ou de jiu-jitsu? Olha, eu quero ser dos dois. Você vai conseguir, tenho certeza. Vou. E em breve a gente tem assim, muita esperança, né, de que as artes marciais voltem para os Jogos Olímpicos, né? A gente precisa de lutadores nos Jogos Olímpicos.
para trazer mais medalhas para nossa casa, né? Cecília, você hoje está em qual ano na escola? Eu tô no 4º ano, 4º ano, e você estuda em que escola? na Fundação Bradesco. E quais são os seus sonhos? O que você quer, assim, depois que você terminar a escola, o que você quer fazer? Eu quero fazer medicina para se tornar médica. Uau! E o que mais que você quer fazer? Bom, eu também queria muito ser veterinária, porque eu sou completamente apaixonada por animais. Mas aí como é que você vai cuidar das pessoas, dos animais, né? Então você vai ter que decidir uma das duas, né? Eu acho que as duas não dá para ser. Ou você é tão jovem que você pode tudo o que você quiser. Exatamente. Eu sempre digo o seguinte, né? Os sonhos estão para serem realizados. Eu, quando eu era criança, eu queria ser contadora. E todo mundo falava assim, ah, não. Aí minha mãe me colocou na escola para ser professora, porque ela falava assim, você adora dar aula? Eu falei, não gosto de dar aula, não. Aí você dá aula para os seus irmãos. Eu falei, não, eu obrigo eles a assistirem minha aula. É diferente, entendeu? Eu obrigava. Mas eu queria ser contadora. E minha mãe falava, não, minha filha, não faz isso não. Tem que estudar muito. E eu adorava estudar. E aquilo acabou sendo uma alavanca para mim. Então eu fui estudando, realizei os meus sonhos, sou contadora. Então, sonhos estão para serem realizados. Você pode fazer quantas faculdades você quiser. Não é verdade? Você tem uma vida inteira pela frente. E se você associar tudo isso ao esporte, você vai longe. Porque o esporte só vai te trazendo mais disciplina. Não é verdade? Sim. Maria Cecília, então você quer fazer medicina, veterinária e tem mais algum sonho? Tem. Eu Qual? queria ser militar. Que legal! Muito legal isso. Mas você já conhece um pouco da vida militar? Mais ou menos, mais ou menos. Mas eu sei que a gente precisa acordar cedo e se dedicar muito. E isso você faz fácil, fácil? Sim. Então vai ser fácil para você. De repente você vai ser uma médica, né? De repente uma veterinária. Quem sabe, né? Você só tem 10 anos, ainda falta... Tem tanta coisa pela frente. Você vai poder realizar todos os sonhos que você quiser. Não é verdade? Sim. Seu maior sonho no esporte é ser campeã mundial, que você falou, né? E na sua carreira, médica, veterinária, militar. Sim. Tem mais algum sonho que você quer realizar? Não. Só isso? Eu acho que sim. Já tá bom, né? Sim. Mas você vai sonhar mais. Espera, porque daqui a pouco seus sonhos vão aumentando, vão crescendo e você vai realizando tudo o que você quiser. Tá bom? Sim. Ô Maria Cecília, eu queria que você mandasse uma mensagem para todo mundo que está te ouvindo, né? Que você mandasse uma mensagem, que você falasse do esporte, o que isso significa, você motivar as pessoas que de repente estão te ouvindo, têm vontade de praticar um esporte e de repente acham que não é para menina, não é verdade? E você falasse um pouco para quem está nos ouvindo. Bom, eu queria dizer, se quem tiver oportunidade de fazer esporte, fazer, porque é muito bom para nossa vida. Te ajuda muito na disciplina, no respeito, te ajuda em tudo. E você pode realizar seus sonhos com esses esportes. Muito bem, muito bem. Coisa linda. Que outras meninas ouçam você, se inspirem em você, porque você realmente é uma inspiração. Com 10 anos fazer o que você faz, deixa eu bater palma para você. Obrigada. Parabéns por todas as medalhas, parabéns pela sua história. Muito obrigada. E que você volte aqui com novas medalhas para contar pra gente como que foi. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, minha, tá? É minha. Você não tem medo? Me conta a verdade. Não. Não? Não. Você entra lá no... É ringue que fala? Dojo. Dojo, desculpa, né? Dojo. Então, Tatame. Tatame. Quando você entra lá, você entra empoderada. Sim. Você já entra decidida a vencer. Sim. E aí você foca lá no adversário e... Primeiramente, eu entrego tudo na mão de Deus. Uau! Coisa mais linda, gente. Não, essa merece aplauso. Obrigada. E aí, você entrega para Deus e... eu entrego tudo na vontade dele, não importa o meu resultado, eu sempre creio nele. Entendi. Muito legal, né? Inspirador. É por isso que eu digo que a gente precisa, né, olhar o mundo com outros olhos, né? Ainda há esperança em qualquer coisa que a gente queira, né? A pessoa que ela perdeu a esperança precisa escutar uma história dessa, se motivar.
Porque ouvir isso de uma criança de 10 anos de idade é muito inspirador. Eu estou muito, assim, grata pela sua presença aqui. Eu estou muito feliz, né? Eu gostaria de dizer para todo mundo, né? A nossa rádio está começando os eventos, a gente está gravando alguns podcasts. Esse aqui é o primeiro podcast do Pod Dani. E dá uma notícia aqui para Maria Cecília e para a avó dela, que a Rádio MaxiCast tem o prazer de patrocinar a Maria Cecília nos próximos campeonatos. Vai ser um prazer para a gente poder te ajudar a realizar os seus sonhos. Porque sonho que se sonha junto vira realidade, não é verdade? Sim. Muito obrigada, Cecília, por você ter vindo aqui. Ana, um prazer ter você aqui, ter recebido você e a Cecília na nossa casa e ouvido um pouco da história de vocês, né? Nós agradecemos, muito obrigada, né, por nos receber, Sim. né? Sem palavras, estou até emocionada. E aí, Cecília, eu quero deixar aqui um convite para você voltar outras vezes, né? De repente você volta aqui na terça-feira, que a gente vai falar de mulheres empreendedoras, e você, para mim, é uma mulher empreendedora. Porque vamos entender o que é ser uma mulher empreendedora, né? Mulher não está na idade, está no feminino. Empreender é fazer o que você faz. Com 10 anos de idade, fazer 2 artes marciais, estudar, fazer inglês, ter sonhos, correr atrás dos seus sonhos, dos desafios. Eu acho que jamais, Maria Cecília, faria o que você faz com 10 anos de idade. Eu fiz outras coisas. Eu era moleca, eu praticava vários esportes, brincava na rua, mas lutar, 2 lutas, eu nunca lutei nenhuma, porque eu sempre tive muito medo de luta. Eu não gosto de luta, entendeu? Eu corria, quando alguém falava de luta, eu corria, eu não queria saber, porque eu tinha medo de me machucar, porque eu era muito magricela, Maria Cecília. Era muito magricela. Então eu tinha medo de me quebrar todinha. Então, sim, quando a gente fala de mulher empreendedora, né, a gente, como eu falei, a gente não está falando a idade dessa mulher, a gente está falando do empreender. E empreender é isso, é você sair da sua zona de conforto, né? E empreender da melhor maneira que você possa, dando exemplo para outras mulheres. E você, Maria Cecília, apesar de ter somente 10 anos de idade, você deu o maior exemplo aqui, o maior show para todas as mulheres que estão nos assistindo. Então, assim, muita gratidão por você ter vindo aqui no meu primeiro Pod Dani. Eu que agradeço. Uma fofa essa menina, fofa. gente. E olha que ela é pet coelho, hein? Vem te Não dar é? sorte. Isso aí, você viu? Minha primeira convidada, hein? Andréia, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. É um prazer te receber, um carinho enorme que a gente tem por você. E essa casa é sua, essa rádio é sua. A hora que você quiser vir falar. Aqui você pode vir falar em todos os dias, você sabe tudo aqui de todos os assuntos. Dani, eu que te agradeço do fundo do meu coração, porque eu queria te dizer que você falou que você não sabe como ela é lutadora aos 10 anos. Você era uma lutadora da vida. Olha só a guerreira que você foi e a vencedora que você é hoje. Então eu te digo, nós estamos aqui nesse mundo para enaltecermos todas as coisas boas que nós temos a oportunidade de ver no Brasil, na vida, no mundo. Porque falar de coisas positivas nos traz algo muito gratificante, que é essa emoção de que dá certo se a gente servir. É verdade. Então é com muita alegria que eu agradeço a presença da minha lindinha convidada também, Maria Cecília, com a sua avó, que foi o alicerce dela, porque a importância dos pais, né, nesse caminho, nessa condução, é essencial. Se a avó da Maria Cecília não tivesse tido essa vontade de ajudá-la a ir em frente, né, nada disso teria acontecido. Então, fica aí para os nossos queridos amigos que estão ouvindo esse podcast, que estão assistindo a esse podcast, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Muito bem. Fernando Pessoa. Adorei. Fechamos com chave de ouro. Sim. Pessoal, muito obrigada. A gente encerra aqui mais um podcast do Pod Dani. Tchau.